Aí, brother, estamos juntos novamente com mais um Jornalista com Gabay, mais um giro de notícias do Gabay. Vamos falar direto de Palmeiras. Só que aí tem que colocar esse Flamengo, esse timinho. A instituição Flamengo é uma coisa à parte. Eu estou falando dos seus dirigentes de merda, lixos, que estão estão conseguindo criar um clima de guerra, porque é um país totalmente, predominantemente ignorante. Então vamos lá. Ontem, não só no Flamengo, teve um antidoping surpresa, que foram os membros do antidoping, chegaram de surpresa, isso e aquilo, e já aí os youtuberzinhos de merda do Flamengo, que tem muitos, muito bons, vamos deixar claro, tem suas exceções, que são caras comedidos, caras sensatos, caras coerentes. Já começaram a colocar nas redes sociais que era o Palmeiras que mandou isso. Só que esses idiotas, esses ignorantes, cérebros de jirico, porque vendem merda, e para um povo predominantemente ignorante, compra-se merda. Quem vende lixo, compra-se lixo. Você tem a ignorância. Por que vocês acham que o Brasil está na merda que está? E ainda colocam um bandido, um presidiário, um condenado lá em cima? Por causa disso. E aí, estão fazendo um clima de guerra achando que era do Palmeiras. Só que calaram a merda da boca deles quando também foram ao Palmeiras. Só que o Palmeiras não faz escândalo. Diga-se de passagem, o Palmeiras anunciou ontem que foi, na temporada, a 5ª vez que eles vão lá. E o Palmeiras não faz o estardalhaço porque é um bando de ignorantes. Você pega alguns youtuberzinhos do Flamengo, eu não escuto, eu não consigo, me dá nojo. Eu não vou dar nomes, mas esses caras que aparecem toda hora, um que estava aí num programa, não estava junto com o vídeo de um cara aqui de São Paulo que eu gosto muito e saiu, óbvio que tem que sair. Não é gente, é clubistas, parciais, nojentos. E ainda tem flamenguista. E é isso que vocês querem para vocês merecem isso. Pega-se uma decepção tão grande esse pilhado, cara. E Mauro César para mim não é decepção, porque sempre foi um cara que me enjoa ouvir falar. O caso, só que eu tenho que dizer é o seguinte: continue assim, Jovem Pan, com esses caras, porque a tua tá assim, a tua curva, né? A gente sabe disso. Uma hora ela vai parar a curva, entendeu por quê, né? Não preciso falar. Então, você continue com esse tipo de profissionais. Eu só falo do lado profissional, pessoal, não falo do lado pessoal nunca. Vocês continuem com esses tipos de profissionais, em vez de eles saírem ou vocês tirarem para reerguer uma rádio e ser uma coisa totalmente imparcial, totalmente que abrange tudo, sem esse clubismo nojento. Tanto que eles tiveram que pedir desculpas, porque quando houve o pênalti do Palmeiras lá, o Alan fez no São Paulo, falaram que no jogo contra o Cruzeiro, o Alexandro... E aí falaram, e era mentira, tiveram que se retratar. Então, tiveram que pedir desculpas. Caras que trabalham com isso. Eu não trabalho com isso, não é minha função. Eu falo um monte de merda, respeitando sempre, quando eu falo uma crítica, é o lado profissional. Eu sempre deixei claro. Não conheço. Mauro César, para mim, eu teria um desprazer de conhecê-lo. Pela forma de pessoa que a gente vê que ele trata, ele anda com os colegas, inclusive com o próprio pilhado, quando chamou ele de, não sei se Maurinho, ou os outros colegas não, ele não deve ter, se ele tem colegas, eu não sei. Agora, as pessoas que o criticam da televisão, não são poucas, que eu já vi. E aí, a Jovem Pan mantém. Então é isso aí, continuem com isso. Eu queria fazer um outro comentário, já vou falar do São Paulo, porque já encheu o saco esse papo, mas eu já vou falar do São Paulo. Quem é o juiz do jogo Flamengo e Palmeiras? O Wilton Pereira. Eu vou falar profissionalmente. Lixo do lixo do lixo do lixo. Eram cartas marcadas em que sentido? Ou era ele ou era o Daron.
para vocês verem o nível da arbitragem brasileira. Esse cara é extremamente caseiro. Aonde ele apita, não é contra o Palmeiras. O Palmeiras não ganha um jogo ele apitando. Óbvio que não é que ele roubou. Não. Há 2 anos. 2. Aonde ele apita, não precisa ser jogo do Palmeiras. Qualquer jogo que ele apita tem polêmica. Qualquer jogo que ele apita tem discussão. Qualquer jogo que ele apita não desenrola. Não tem um jogo desse cara que ninguém fala da arbitragem, ou seja, passou sem problema nenhum. É isso. E aí, esses youtuberzinhos de merda, não todos, volto a falar do Flamengo, fazem pressão, a imprensinha, youtuberzinhos, mídias sociaizinhos de bosta, que é o nível do Brasil. O brasileiro, na sua maioria, porque tem a sua minoria da minoria, que são extremamente capazes, inteligentes, fazem acontecer, tem cultura, tem educação, não escutam isso. E aí, essa impressinha de bosta, que na minha opinião, pra mim, nos dedos de uma mão, se salvam, que são caras que eu particularmente dou crédito, o resto, em geral, eu tô falando até de canal de televisão que eu não consigo mais assistir. E não é a Globo. A Globo eu já não assisto 40 anos. Eu só assisto futebol quando tem o monopólio. Que é agora, de uns tempos, começou a abrir. Profissionais de merda. Imprensa, pífios, patéticos, 500 degraus abaixo do medíocre. Inoperantes, inativos, não profissionais, não tem qualificação para exercer o cargo que exerce nas empresas. Vocês verem o lixo, vendem lixo, um povo predominantemente ignorante compra lixo. E acredita no lixo. Então, estão fazendo uma pressão absurda, porque não aguentam ver o Palmeiras. Porque é um país de merda. O Equador, eu dei a notícia ontem, jogador indo para o treino, o Angulo, ele sofre ataque a tiros. A América do Sul é o cocô do cocô do cocô da merda do mundo. A Europa é o cocô do cocô da merda do mundo. Tá chegando lá também. Com antissemitismo, com racismo, enfim. É isso aí, esse é o mundo. Agora, o Wilton Pereira, parabéns. Parabéns à bosta. Uma entidade corrupta, uma entidade sem crédito eu digo de palavra, tudo, um mar de lama, uma podridão, que é a CBF desde quando você conhece. É só vocês verem os ex-presidentes, não sou eu, é fato. É só você ver, cada um nas suas... Vamos continuar. Queria falar uma coisa do São Paulo, antes de... do Palmeiras, o Everton não deve ir para o jogo, ele teve uma fratura não sei aonde na mão. Nós temos 2 goleiros, nós temos o Lomba e nós temos o Carlos Miguel. Me desculpa, eu gosto muito, eu respeito muito o Lomba. Só que o Lomba já está muito claro que provavelmente não vão renovar com ele. Se renovar é para ser terceiro goleiro e não tem motivo para renovar com ele. Você tem meninos da base subindo. O que eu quero dizer com isso? Eu colocaria o Carlos Miguel. Mas Ronaldo é jogo grande. Peraí, um cara de 26 anos, um goleiro que não tem toda a experiência do mundo. A gente sabe disso. Se não tiver que encarar, vai ter que encarar jogos grandes. Eu colocaria. Eu não sei a opinião de cada um. Se vocês puderem deixar a opinião e os comentários, por favor. Tá joia? Eu queria fazer um comentário sobre o São Paulo. Porque eu escuto os São Paulinos ainda, às vezes, falando do pênalti, essa soberba idiota, nojenta, que dá asco, que a história do São Paulo é gigante, que isso do São Paulo é foda. Vamos ser claros, São Paulino, não são todos, e todos, muitos reconhecem. A história do São Paulo é de 15 anos. O recorte do São Paulo é 15 anos.
fora um título aqui, um título lá, um brasileiro. O recorte do São Paulo é 1990 a 2005. Aí teve o tricampeonato como é o nome dele? Do Muricy, não sei se 2007. Acabou, é 15, 20 anos, quase um clube praticamente centenário. Essa é a história do São Paulo, um clube que quebrou, faliu, que foi o jogo das barricas, que o Palmeiras, o Corinthians e a Portuguesa tiveram que fazer para salvar o cara, o time. Essa é a história do São Paulo. Me digam, por favor, São Paulinos conscientes, que o São Paulo nesse período, nesse recorte, pequeno recorte que foi a história do São Paulo. É essa a história do São Paulo. Porque foi tricampeão, muito merecido, eu não tiro os méritos. Tricampeão da Libertadores e tricampeão mundial fazendo um jogo só direto numa final, e não era como hoje. Não era como hoje. Mas tá tudo bem. E eu acho, não adianta vir falar, era Copa Intercontinental, campeão mundial. Eu reconheço, eu não tenho esse problema. Só que era um jogo só, e um jogo só acontece tudo. Mas tá tudo bem. Agora, vem me falar da história. Qual é a história do São Paulo? De 15, 20 anos máximo. É o seu recorte. 15, 20 anos máximo. Você pega um Palmeiras. O Palmeiras teve as várias academias. O Palmeiras foi campeão, se bobear, se eu não me engano, 3 anos depois de ser fundado. Começou a ser campeão. O Palmeiras era o único time que batia de frente com o Santos de Pelé, o Botafogo do Rio. O Palmeiras é o único time do Brasil que o time do Palmeiras tirou a camisa do Palmeiras para pôr a camisa da seleção. Isso é história. Parem de encher o saco. O São Paulo, para mim, não é rival. O Corinthians é rival. O Flamengo tem uma rivalidade com o Palmeiras hoje, como tinha o Palmeiras nas suas várias épocas, não é uma, duas, várias épocas, como tinha com o Grêmio, como teve com o Cruzeiro, como teve com o Flamengo hoje, como teve com o Corinthians. Para quem não lembra, o Palmeiras na década de 90, se eu não me engano, de 5 títulos disputados, o Palmeiras ganhou 4, o Corinthians 1, o Paulistinha. Que o Paulista, naquela época, era grande. E mérito dos caras. Qual é a história do São Paulo fora esses 15, 20 anos? Me passem. Eu não fui pesquisar, eu sou ignorante. Por favor. Então parem com essa soberba idiota. O time de vocês é uma merda. Vocês estão na merda. A administração de vocês acabou com o São Paulo. Não sou eu que digo. É só vocês verem os youtuberzinhos falarem. E tem youtubers do São Paulo muito conscientes. E ultimamente, até o Barolo, que eu tenho uma consideração, porque eu não conheço o Barolo, mas eu acho que era um cara totalmente coerente, um cara totalmente sensato nas suas colocações, perdeu a linha. Então já a gente percebe. Então será que qual é o Barolo verdadeiro? É o de hoje ou é o cara que eu particularmente admirava muito? Essa é a pergunta. O Emerson Leão fez um comentário que a minha vida toda eu falei, a minha vida toda em relação ao Neymar. O Neymar é o maior, se não um dos maiores promoters da vida. Ele quer os holofotes, ele traz dinheiro. Jogador de futebol, para mim, ele não é. Faz 8 anos. O Neymar, quando saiu ele fez as escolhas dele e eu respeito as escolhas do cara. Só que o Neymar, quando saiu do Barcelona, para mim, deixou de ser jogador de futebol. Para cada um. Eu vou falar para ele o que ele tem que fazer? De maneira nenhuma. O Leão fez um comentário. Não serve como exemplo para ninguém, diz Emerson Leão, sobre Neymar, matéria da UOL. Leiam a matéria. Essa é a matéria. Abre aspas. Não serve como exemplo para ninguém. Abre aspas, fecha as aspas, para Emerson Leão. Diz Emerson Leão sobre Neymar. Eu, quando dizia isso, não é de agora. Maradona, que eu vi Copa por causa de Maradona. Gigante. Quando passou para um lado
da vida que vocês sabem, eu, para mim, decepção total, porque não era exemplo. Quantas crianças, quantos bilhões ou milhões de pessoas seguiam esse Maradona, seguiam Neymar. Eu não estou dizendo que o Neymar seguiu para o mesmo caminho, mas cada um da sua forma. Não são exemplos. E aí eu tenho amigos que brigam comigo. Mas cara, você tem que só ver dentro de campo. Desculpa. Eu já respondi para meus amigos pessoais. Você quer ver dentro de campo? Veja só. Se para você não importa o fora de campo, para mim sempre importou. E faz sentido o que o Abel Ferreira fala. Olha que eu sou um cara que critico o Abel Ferreira. Vocês sabem disso. Abel Ferreira fala, eu não quero jogador de futebol, eu quero homem. Depois de homem, um jogador de futebol. Óbvio, óbvio. Quem se lembra do Cantona, os mais velhos? O Cantona, num jogo na Inglaterra, ele pulou, acho que o Cantona era francês, se eu não me engano. Ele pula, porque não tinha alambrados na Inglaterra, isso não é de hoje. Antes dos hooligans, até os hooligans. A famosa, quando teve a revolução no futebol na Inglaterra, principalmente. O Cantona, não sei o que aconteceu, que ele ia bater um escanteio, alguma. Podem pedir, vejam no YouTube. Não sei o que o torcedor ou os torcedores. Ele pulou em cima do cara. Eu não disse que ele é um craque, mas podia ser o maior craque do mundo. Pra mim já perdeu tudo. Então, tá aí o Emerson Leão, que sabe bilhões de vezes melhor do que eu futebol. Corinthians, nosso amigo Corinthians. Corinthians é igual a polícia. Corinthians é igual a bandidagem. Corinthians é igual a facções, ou a maior facção criminosa do Brasil. Matéria da UOL. Defesa de Andrés vê espetacularização e pede rejeição da denúncia do Ministério Público. O cara usava, não só ele, os outros presidentes. O Corinthians tem uma dívida hoje de se bobear. Eu acredito. Quando eu falo que eu não estudei para isso eu estudei. A minha vida toda. Auditoria, administração, tudo isso. A verdade é que o Corinthians hoje, na minha opinião, tem mais de 3 bilhões de dívida. Só que existe a forma de você mexer num balanço. E ninguém vai saber. Vai saber como aconteceu com o jogador do Corinthians, que esse último presidente vendeu os 30% na calada da noite. Só que todo mundo acha que ele vendeu porque precisava de dinheiro. Eu não posso falar o que eu penso. Mas a pergunta é, será que ele vendeu porque ele precisava de dinheiro só? Pense. Tentem abrir a mente. Para que ramificações pode ir esse pensamento? Eu não posso acusar. Mas eu penso coisas que, pela experiência de auditorias, isso e aquilo, da forma, como, quando... E olha que eu não passo na frente do Corinthians. Me dá medo, me dá nojo, me dá asco. Então esse é o Corinthians, o nosso clube o nosso rival está jogado às traças. Não, desculpa, está jogado à polícia, ao Ministério Público. O problema, a gente sabe, eu vou ser bem claro, pizza. Por isso, Brasil Pizza, ou Pizza Brasil, como vocês quiserem. Essa tal de Rede Globo, esse lixo de televisão, deveria fazer uma série, brincando, assim, uma sátira, Pizza Brasil. Por que não pensaram nisso? Né? E para finalizar, só em relação aos youtuberzinhos flamenguistas que eu esqueci, essa Jovem Pan, essa Rádio Jovem Pan, eu repensaria os profissionais que tem. Se não, já sabe, uma hora vai parar os profissionais, isso e aquilo. Aí depois não sei se tem como, tá? Mas tá tudo bem. Isso eu tenho experiência, então eu posso falar. Eu não sou jornalista, não tenho. Mas cada um, quem sou eu? Rapaziada, bora fazer barba bigode. Amanhã nós vamos fazer, antes de tudo, o pré-jogo natural. E bora fazer barba bigode cabelo. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho. Não custa 1 centavo. 3 segundos do tempo de vocês. Senta o dedo, se inscreve aí no canal. E ative as notificações. Vocês estão dando uma puta força pro canal. Valeu? Um ótimo sábado em família pra vocês. Eu agradeço.